Bem, inicialmente, o nosso melhor boa tarde a cada uma presentes aqui nesta tarde. Nós, inicialmente, em nome do BRDE, gostaríamos de parabenizar o Instituto de Engenharia do Paraná, na pessoa do presidente Nelson Gomes, da coordenadora da Câmara Técnica Masília, do vice-coordenador, professor Manuel Mussi, pela iniciativa desse importante evento. Nós sabemos o trabalho, a responsabilidade da organização de um evento, da sua realização e o trabalho que vem depois ainda. Estamos aqui, nesse momento, representando o Banco BRDE, representando o nosso vice-presidente Orlando Pessutti, que ontem, no retorno da reunião de diretoria em Porto Alegre, foi acometido de uma crise de ciático, bem aguda, e por recomendação médica, hoje está em exames, está em repouso. Então, fui informado no final da manhã que viria hoje aqui para substituí-lo. E assim vamos prosseguir com a nossa missão. Estamos acompanhados aqui também dos nossos técnicos, do Rafael Pilati, que ele está, eu peço que levante o braço ou fique em pé, e do Eduardo Bernardino, que são os técnicos analistas de projetos do BRDE, e integram a nossa equipe de técnicos. Uma saudação especial à professora Vera Mussi, nossa colega de secretariado de Estado, foi secretária da Cultura no momento em que eu tive a oportunidade de ser secretário de Meio Ambiente. Fico feliz em revê-la. Então, seguimos em frente. Nós vamos falar sobre ações do Banco BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, na área de saneamento. Então, inicialmente, vamos falar um pouco do BRDE. Vamos passar aqui. Eu sempre erro isso aqui. Vamos lá. Só para contextualizar, né, a nós, paranaenses, seja paranaenses nascidos aqui ou por adoção, falar um pouco do nosso Banco do Extremo Sul. Então, ele teve a fundação em 1961, é uma instituição pública de fomento, constituída como Banco de Desenvolvimento. É um grande parceiro dos investimentos da região Sul e tem foco no crédito de longo prazo. Os seus controladores são os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos também operações com o estado do Mato Grosso pela parceria via Codesul, Conselho de Desenvolvimento do Sul. Então, a responsabilidade de ser um banco de desenvolvimento, né, envolvendo todas as questões econômicas, sociais, ambientais, fica mais acentuada nos seus processos de financiamento. Aqui temos a foto dos governadores que fundaram o Banco BRDE. Sempre gosto de falar Banco BRDE, porque quando você fala BRDE, muitas pessoas às vezes não se localizam. Então, quando você fala Banco BRDE, fica mais fácil de se localizar. Então, temos ali o governador Celso Ramos, de Santa Catarina, na época, o governador Leonel Brizola e o nosso governador do Paraná, Ney Braga, em 1961. Essa é a foto da fundação do BRDE, uma iniciativa dos 3 estados do Sul. Nós temos hoje 3 agências localizadas nas capitais da região Sul. Temos agência em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Temos 10 espaços de divulgação no interior dos estados, da região Sul, e 1 no Mato Grosso do Sul. Um escritório de representação no Rio de Janeiro, em função das nossas relações com o BNDES, entre outras demandas. O banco hoje ele apresenta em torno de 567 colaboradores, tem 15,9 bilhões em ativos, 12,6 bilhões em financiamentos, 5,3 bilhões em financiamentos no Paraná, e 2,4 bilhões em patrimônio líquido. Esses dados temos como base setembro de 2016. Então, veja que de 12 bilhões em financiamentos, 5 bilhões e 300 milhões foram realizados no Paraná. Nós hoje temos em torno de 35 mil clientes ativos, estamos em 1.065 municípios, dos 1.191 municípios da região Sul. Ou seja, 89% dos municípios da região Sul têm algum tipo de relação com o BRDE, por um meio do seu setor produtivo, seja cooperativa, indústria, comércio, prestadores de serviços. Pelo mapa, nós podemos perceber a abrangência das atividades. Bom, quem o BRDE financia? Quais são os setores principais? Agricultura, geralmente por meio das cooperativas, a indústria, comércio e serviços e infraestrutura, que é parte do nosso seminário de hoje. Questão de infraestrutura, desde a geração de energia, reuso de água, entre outras situações. Muito bem.
o BRDE, obviamente, não trabalha sozinho, ele opera vários fundos, que são as nossas fontes de recurso, né, os nossos fundings. Nós temos o BNDES, FINEP, o próprio BRDE e o FCO, que é o Fundo Constitucional da região Centro-Oeste, onde ficam situados os estados do Mato Grosso do Sul e assim por diante. E por esses fundos, que são operados pelo BRDE, nós atendemos, conforme já falamos, indústria, comércio, serviços, agropecuária e infraestrutura. Basicamente, são as linhas principais de atendimento. Existem outras também. E, claro, trabalhamos muito em parceria. Temos algumas parcerias com a Caixa Econômica Federal, principalmente na área de saneamento. Já logo adiante nós vamos falar um pouco sobre. No estado do Paraná, quando nós falamos em fomento, incentivo, em produção, para que tenhamos geração de renda, emprego e assim por diante, foi criado pelo decreto 2570 o Sistema de Fomento do Paraná. Ou seja, esse decreto ele reúne todas as instituições do Paraná que podem proporcionar algum tipo de fomento para as atividades. Então, além do próprio BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, temos a Fomento Paraná, o Fundo de Desenvolvimento Econômico, o FDE, já conhecido de muitos gestores, o Fundo de Aval Rural, o FAR, e o Fundo de Equalização de Microcrédito. Então, o Paraná tem uma estrutura de fomento, na realidade, formada por essas instituições que aqui se apresentam. Olhando a plateia, né, nós vemos que é uma plateia, na sua grande maioria, já conhecida, uma vez que os senhores que atuam e senhoras que atuam no setor de saneamento não atuam de agora, né, atuam de muito tempo. Então, vejo aqui colegas do Instituto das Águas, na época que lá estávamos, colegas da universidade. É interessante ter essa observação, né? O saneamento, geralmente, quem vai trabalhar com saneamento não desiste, sempre persiste. Basta ver os eventos. Nós temos, no âmbito do BRDE hoje, duas operações, eu não diria as mais importantes, mas as mais atuais na área de saneamento. O nosso objetivo aqui não é fazer um histórico de todas as operações que o BRDE já fez em saneamento, mas selecionamos duas para conversar com vocês. A primeira é a SLP, Saneamento Litoral do Paraná, e a segunda, CS Bioenergia. Falando um pouco, então, da SLP, Saneamento Litoral do Paraná. Na realidade, esta empresa está promovendo uma ampliação da rede coletora de esgotos de Matinhos e Pontal. Está sendo modelado sob forma de locação de ativos, o que significa esta empresa constrói a rede coletora e loca para a concessionária de saneamento por um período de aproximadamente 30 anos. Esse projeto foi por meio de um convênio operacional com a Caixa Econômica e o BRDE, está aqui o Galerani, via o programa do FGTS Saneamento para Todos. Então, o total desse investimento, 242 milhões, o BRDE entrou com 58 milhões e meio, a Caixa Econômica, com a parte do leão, digamos assim, com 176 milhões, e de recursos próprios, né, como contrapartida, 17 milhões, a empresa Saneamento Litoral do Paraná. Então, é uma modalidade interessante, porque, de certa forma, não compromete a capacidade de investimento das concessionárias de saneamento, sendo uma empresa privada sendo a tomadora. Importante colocar que, após a conclusão deste projeto, a rede coletora de esgoto de Matinhos, né, hoje em torno de 52% de demanda, após a implantação do projeto, passa a ter 90% de coleta. A rede coletora de Pontal do Paraná, hoje com 26% de demanda, após a implantação, passará a ter 75%. Então, essas são as participações da Caixa Econômica, participação do BRDE, na melhora, né, das condições de saneamento ambiental do nosso litoral. Uma outra operação que nós trouxemos aqui para exemplificar é a parceria entre a Sanepar e a Cataline Bioenergia, criando a CS Bioenergia. Essa operação está já em fase final dentro do BRDE e ela foi originada, conforme ali consta, pela parceria entre a Companhia de Saneamento do Paraná, conforme falei, e a Cataline Bioenergia. Qual que é o objetivo, né, dessa parceria? É um desenvolvimento de implantação, né, solução para o tratamento do esgoto gerado pela ET Belém,
que receptora de esgotos da bacia do Rio Belém, e parte da bacia do Rio Ressaca, São José dos Pinhais, por meio de um biodigestor. Isso vai resultar na produção de energia elétrica, fertilizantes também, e não vai receber só lodo de esgoto, vai receber também resíduos sólidos, pelo que está no projeto. Mas o principal seria a questão do lodo de esgoto. Então, essa é uma operação também capitaneada pelo BRDE, em termos financeiros, um investimento de 64 milhões, o BRDE tem um aporte de 10 milhões, o BNDES, nosso parceiro, 40 milhões 611 mil, e recursos próprios, a CS Bioenergia aporta em torno de 14 milhões. Então, essas duas operações demonstram como um banco de desenvolvimento pode auxiliar na melhoria e nas medidas das condições de saneamento ambiental do nosso estado e também como um todo da região sul. Nós, os mais antigos aqui ainda lembram do Planasa, né? Um dos grandes investimentos de saneamento que tivemos em décadas muito passadas, e nós percebemos que sempre o setor urge de atualização de investimentos, atualização de oportunidades, não só pelo crescimento populacional, mas também por questões referentes à questão de qualidade de água, a questão de qualidade de solo e como um todo. Vejo a doutora Alineu Ribas, boa tarde, tempo que não o vejo. Bom, quais são as principais linhas que o BRDE trabalha dentro da área de saneamento? Antes de falar das linhas, vale a pena que nós comentarmos que foi criado no BRDE, no final do ano passado, um programa chamado BRDE Produção e Consumo Sustentável. Esse programa não tem por objetivo reinventar a roda, até porque ele está em consonância com a Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É o objetivo 12, que fala em produção e consumo sustentável. Este programa, o PCS, no qual várias linhas de financiamento se fazem presentes, tem por objetivo promover ações de financiamento em reuso, tratamento de água, uso com eficiência, abrange também a questão da agropecuária sustentável, oportunidades para as cidades também, dentro da linha Cidades Sustentáveis, aspectos referentes a resíduos sólidos, como reciclagem, coleta, e também a questão da produção de energias alternativas, seja ela eólica, seja solar, e incluindo também as PCHs e outras usinas de geração hidrelétrica. Então, antes de falar das linhas, só anunciar que nós temos um programa específico, como se fosse um guarda-chuva que abrange todas as demais linhas, chamada Produção e Consumo Sustentável. Falando diretamente das linhas, nós temos a linha FGTS Saneamento. Essa linha ela financia abastecimento de água, esgoto sanitário, saneamento integrado, conforme está ali, desenvolvimento institucional em projetos bem específicos, manejo de águas pluviais, o grande problema que estamos enfrentando cada vez mais com questões de mudanças climáticas, alteração do regime hídrico. Nós temos que investir na resiliência das nossas cidades, na resiliência dos nossos ecossistemas, de uma forma a minimizar esses impactos. Além de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, preservação e recuperação de mananciais, estudos e projetos de redução e controle de perdas, que é algo bastante sério no país, as perdas que nós temos nas redes de abastecimento, tratamento industrial de água, efluentes líquidos e reuso de água. Esta linha, geralmente em parceria com a Caixa Econômica Federal, ela é operada por uma taxa de referência mais 9% ao ano, lembrando que a TR está 1,81 de janeiro até agora. Então, se você olhar o ano, vai dar em torno de 10,8, alguma coisa assim. É um prazo de operações de 5 a 20 anos, o prazo máximo, incluindo a carência, de acordo com o projeto. A carência pode ser de 6 a 24 meses, depende de cada caso. Veja que é bastante interessante. E o valor mínimo de financiamento, R$500 mil. O valor mínimo. Essas ações todas, que os bancos de desenvolvimento, os bancos públicos têm, funcionam também como ferramentas para essa transição de economia. Conforme falou o nosso presidente há pouco, sobre economia circular, mas nós estamos numa fase de transição da economia linear para circular. A linear é aquela economia que recicla pouco, aquela economia que produz grande quantidade de efluentes com baixo nível de tratamento,
onde nós estamos migrando para uma economia circular, que é a economia que, com a sua produção de efluentes, busca um tratamento adequado, busca reciclagem, e já no ciclo de vida dos produtos, na concepção, no projeto, já busca reduzir os impactos sociais, os impactos ambientais. Essa economia circular que nós temos que nos adaptar e colocar na nossa agenda. Então, nessa fase de transição entre economia linear e circular, os bancos públicos, os bancos de desenvolvimento, entre outros, têm a sua responsabilidade de agirem como instrumentos, como ferramentas para a sociedade. Além do FGTS Saneamento, nós temos o BRDE InovaCred, que também é uma outra linha bastante procurada, o que financia o BRDE InovaCred. Pesquisa, desenvolvimento, ensaios, testes e insumos necessários para os testes, a prototipagem, projetos, aquisição de equipamentos, aquisição e adaptação de tecnologia e obras, instalações, matéria-prima para o lote pioneiro em caso de projetos específicos, os treinamentos, instalação de planta em escala comercial, patenteamento, o licenciamento, entre outros. Então, o BRDE InovaCred, ele está aberto para as novas iniciativas. Claro que é sempre importante que sejam observadas as regulamentações, as licenças e assim por diante dos órgãos competentes. Eu sempre digo que inovação não é invenção, né? Inovação é aquilo que você apresenta e consegue comprovar que está dando certo. Então, existe uma linha para aprovar. A nossa taxa, né, é TJLP, que está em torno de 7,5% para a microempresa, e para a média empresa é TJLP mais 1%. Essas são taxas ao ano, né? O prazo máximo até 8 anos, incluindo até 24 meses de carência. Lembrando que durante a carência, só a cada trimestre é recolhido a parcela dos juros, apenas isso. O valor mínimo de financiamento. O InovaCred começa com R$ 150 mil para microempresas e R$ 245 mil para as demais empresas. Temos também o BRDE Empresas Automático, similar a uma linha do BNDES Automático, que financia as obras civis, instalações elétricas, hidráulicas, móveis, utensílios, pesquisa em desenvolvimento, treinamento, capital de giro associado. Muitas vezes o empreendimento está começando e precisa ter um capital de giro associado. Existe essa possibilidade de até 30% do valor financiado, dependendo do caso, dependendo do patrimônio líquido, balanço e assim por diante. Isso depende de uma consulta prévia. A taxa para essa linha, BRDE Empresa Automático, é TJLP, que está em torno de 7,5%, mais 6,5% ao ano. O prazo máximo desta nossa linha de financiamento, até 10 anos, incluindo 6 a 24 meses de carência. É bastante atraente. O valor mínimo de financiamento, 50 mil para microempresas e também 245 mil para as demais empresas. Então, essas são, nosso objetivo aqui era explanar de uma forma clara, sintética, o que é o BRDE, né, as suas ações na área de saneamento e as linhas que ficam disponíveis para a sociedade. Esta aqui é a nossa sede, né? Na frente ali temos o Palacete dos Leões, que é o nosso espaço cultural, ali na João Gualberto, passando o Colégio Estadual do Paraná, já à direita. Ficamos à disposição com a nossa equipe, ali está o telefone, site do BRDE, e-mail, em caso de consultas mais específicas, de maneira que o BRDE é um banco parceiro, um banco do desenvolvimento dos estados do Sul. Nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade, né, parabenizamos o Instituto de Engenharia e permanecemos à disposição de vocês. Boa tarde.